Nossa série de mensagens que começamos há algumas semanas, temos caminhado texto após texto no livro do apóstolo Paulo, melhor, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então nós já chegamos no final do capítulo 1 e daremos início também hoje no capítulo 2. Então abra comigo lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 5. Então, Colossenses 1, do 24 até o 2, capítulo 5. Nós temos visto a centralidade de Jesus Cristo, tanto na pregação como no ministério do apóstolo Paulo. E como Jesus Cristo, ele de fato ocupa a primazia, ele é proeminente, ele tem preeminência sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre a igreja, sobre a salvação, como nós vimos semana passada. E hoje nós veremos ainda um pouco mais como o Senhor Jesus Cristo, ele ainda continua sendo o centro, em especial hoje, do ministério paulino. Todos acharam Colossenses 1, do 24 até 2, 5. Eu coloquei o texto aqui na versão que nós temos usado na igreja, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então você pode me acompanhar por aqui, pode me acompanhar pela palavra que você tem em mãos. Isso é indiferente, talvez tenha algumas palavras diferentes, mas o sentido do texto é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses 1, do 24 até 2, 5. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Agora capítulo 2. Quero que saibam que quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Vamos juntos, o 5? Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Muito bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale conosco, que nos dê clareza, discernimento. Peça isso ao Senhor. Peça para que Ele fale com você, para que Ele fale por meio da palavra, transformando a sua mente, o seu coração em Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos agora a Ti, mais uma vez agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, agradecendo a Ti pelo privilégio de poder cultuá-lo, mas em especial oramos agradecidos a Ti pela palavra que o Senhor revelou a nós. E pedimos que em Cristo o Senhor nos dê discernimento, clareza, sabedoria para compreendê-la. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, iluminando os nossos olhos para compreendermos a palavra, e não apenas isso, que o Teu Espírito Santo também nos ajude a aplicar a palavra no nosso viver diário. Oramos assim, dedicando ao Senhor todas estas coisas e demonstrando a nossa dependência do Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vocês já ouviram falar de uma teologia que se chama a teologia do coaching? Quem aqui já ouviu? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia.
Tá joia. Não muitas pessoas ouviram, mas é uma teologia que tem ganhado grande espaço em muitas igrejas e no evangelicalismo brasileiro, por meio da internet e também por meio de grandes igrejas. Essa teologia do coaching, ela tem algumas características, e eu quero trabalhar com vocês nessa introdução quais são estas características. Talvez você já tenha visto algum pastor, que seja talvez um pastor que defenda essa teologia do coaching, sem que você saiba que aquilo era teologia do coaching. Só um parênteses aqui, todo mundo sabe que é teologia, né? Teologia, a grosso modo, significa o estudo de Deus, mas não necessariamente isso. Teologia tem a ver com a compreensão daquilo que nós conhecemos acerca de Deus, daquilo que nós conhecemos acerca de Deus na palavra. Teologia dá a base doutrinária para nós caminharmos em fé. Então, teologia é algo muito importante. Quando nós falamos de teologia, nós não estamos falando de algo que um seminarista vê no seminário. Todas as vezes que você senta com alguém, seja no ônibus, seja em casa, seja no trabalho, e você começa a discutir com aquela pessoa quem é Deus, quem é Jesus Cristo, como que Jesus Cristo salva, o que é o pecado, todos somos pecadores, sim ou não? Todas as vezes que você entra em discussões como essa, você está teologando, você está usando a teologia que você possui para defender as bases da sua fé. Logo, uma boa teologia firmada nas Escrituras nos dá uma fé robusta, faz com que os nossos pés estejam firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo. No entanto, uma teologia ruim faz com que os nossos pés sejam firmados sobre a areia, e não sobre Jesus Cristo, não sobre a rocha que é a palavra. E logo, uma ruim teologia, uma teologia que não esteja firmada na palavra, fará com que nós nos tornemos adoradores não de Deus, mas de outras coisas. Então, teologia é algo muito importante. E essa teologia do coaching, ela é uma teologia, e nós veremos aqui, que ela não está firmada na palavra de Deus, e mesmo assim, tem atraído muitos e muitos, Brasil afora e mundo afora. Então, quais são as características dos pastores coaches? Eu separei 3 características. As 2 primeiras, elas talvez sejam mais enfatizadas quando você liga lá o seu computador e entra na internet, e no Facebook principalmente, você vê alguns jovens pastores falando ali frases curtas ou recortes de pregações desses jovens pastores. É possível que muitos destes pastores sejam adeptos da teologia do coach. Via de regra, essa teologia é defendida por pastores jovens, de 25 a 40 anos. Mas até aí tudo bem, porque eu estou dentro dessa faixa etária, não é verdade? Então, ser pastor jovem não é ruim, não. Só estou falando o grupo de pessoas que defendem essa teologia. Eles falam muito bem. Uma das características dessas pessoas que defendem a teologia do coaching todo mundo sabe o que é? Outro parênteses aqui. A palavra coach é uma palavra norte-americana que define, ou uma palavra da língua inglesa que define o que é um treinador. Coach tem a ver com um treinador, aquele que treina, aquele que ensina, aquele que instrui alguém sobre algo específico. Então, a teologia do coaching é mais ou menos isso. São pastores que estão treinando as pessoas, a grosso modo, a algo específico. E eles falam muito bem. Você se encanta, porque eles têm um poder da oratória. Então, quando eles começam a falar, as pessoas prestam atenção. E, via de regra, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, como nós veremos aqui nas características da teologia em si. Então, eles são pessoas jovens que falam muito bem. Eu separei uma outra aqui só para vocês verem como eu nunca serei um coaching. Eles têm um cabelo bonito. E é algo que eu nunca vou ter. Então, eu estou fora de todas as formas de ser um coaching. Tá joia? O mais importante que eu quero trabalhar com vocês é esse slide. Fundamentos da teologia do coaching. Por que a teologia do coaching é algo ruim? Por 3 razões também. Ela é humanista. O que isso significa? Que o homem é o centro de todas as coisas para a teologia do coaching. A teologia do coaching tira Cristo do centro e coloca o homem no centro. Logo, Deus existe não para ser adorado e servido, mas Deus existe para servir. Deus existe para dar àqueles que desejam algo, aquilo que tanto sonham, aquilo que tanto planejam. A teologia do coaching enfatiza o homem acima de todas as coisas. Existem algumas frases de alguns teólogos da teologia do coaching que são mais ou menos assim: você é o centro de Jesus Cristo, é o centro do amor de Deus em
Está dando para entender? Um outro teólogo, coaching, chegou a dizer que ele não se sente inferior a Deus. Para vocês entenderem como eles se elevam a uma categoria que a Bíblia jamais nos elevaria. Então, para eles, o homem é o centro de todas as coisas, e porque o homem é o centro de todas as coisas, o homem tem que buscar realização, tem que buscar cumprir os seus sonhos, buscar realizar os seus desejos, e ele precisa crescer, precisa enriquecer e assim por diante. Uma outra característica da teologia do coaching é que ela é materialista. Foca na conquista de coisas, sejam elas materiais, espirituais ou experienciais. A teologia do coaching quer coisas, e principalmente coisas materiais. Então você vai ouvir por teólogos coachings mais ou menos aquilo que você ouviria por teólogos da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, imagino que a maioria aqui já deve ter ouvido. Na teologia da prosperidade, Deus, ou a fidelidade de Deus é demonstrada quando ele te dá coisas. Então, um teólogo da prosperidade vai dizer algo mais ou menos assim: você precisa de trabalho? Então venha para a minha igreja, porque na minha igreja o Deus a quem nós servimos vai te dar um trabalho. E não vai te dar um trabalho qualquer, vai te dar um trabalho que você vai ganhar muito. Ele vai abençoar a tua empresa, você vai prosperar financeiramente. É isso que a teologia da prosperidade faz, e em algum sentido a teologia do coaching faz a mesma coisa. Então esses pastores, jovens, cabelo bonito, falam bem, eles estão vendendo esta proposta. Eles dizem a outros jovens: você vai conseguir, você pode, você é o máximo. Fala para os homens: você é o cara. Fala para as mulheres: você é especial para Deus e Deus vai realizar grandes coisas na tua vida. Mostrando para essas pessoas, ou vendendo para essas pessoas, um Deus que dará aquilo que eles tanto almejam. Essa é uma das características da teologia do coaching, ela é materialista. E a terceira e última aqui, é o que gera as outras todas, é que ela é antibíblica. Isso não quer dizer que eles não usem a Bíblia. Olha só, eles usam as Escrituras, mas não as expõem e não se submetem à sua autoridade. Então qual que é o problema da teologia do coaching? Eles sempre estarão sentados num banquinho de madeira, com luzes bonitas atrás, não tanto quanto a nossa cruz, e com a Bíblia aberta em mãos, mas não necessariamente pregando aquilo que a Bíblia ensina. Eles usam textos bíblicos, mas para dar ênfase àquilo que eles creem, para dar ênfase àquilo que eles acreditam, para dar ênfase à sua teologia humanista, à sua teologia materialista. Eles distorcem a palavra de Deus. Uma pessoa que diz que nós somos o centro do amor de Deus, ou o centro de Cristo Jesus, que Cristo Jesus realizou todas as coisas porque nós somos o ápice das pessoas, nós somos muito bons, é mais ou menos essa a ênfase que ele quis dar, é uma pessoa que não entendeu as Escrituras. Não é verdade? Você que já caminhou um pouquinho com o Senhor, você sabe que Jesus Cristo morreu por você, mas quando você era um pobre pecador miserável, filho da ira, como também os demais. É isso que nos ensina, por exemplo, o apóstolo Paulo. Quando você, ou em conformidade com Romanos 3, não era justo, porque Romanos 3 o apóstolo Paulo diz: não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Jesus Cristo morreu por mim quando eu era apenas um inútil. Agora eu sou um inútil com Jesus Cristo. É a única coisa que mudou. Mas Jesus Cristo não morreu porque eu era bom, porque eu era o centro do seu coração. Muito pelo contrário, ele morreu porque eu era um nada. E eu precisava de um Deus que fosse tudo, que pagasse os meus pecados. E o coaching não vai falar isso para você. Ele vai falar que você é muito bom. Ele vai enfatizar que você é precioso, que você é valioso, que você precisa se garantir. É mais ou menos essa ideia. E isso tudo é uma distorção bíblica. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é: essas são as marcas de um ministério ou de um ministro cristão autêntico? O que vocês acham? Você imagina o apóstolo Paulo coaching? Ou um Pedro coaching? Ou um João, discípulo do amor coaching? Ou um Jesus coaching? Ou um Jesus Cristo que anule a palavra de Deus em detrimento daquilo que vai agradar a você? Ou um apóstolo Paulo que jamais diga sobre, ou jamais trabalhe a ideia de pecado, porque pecado é algo que não faz com que você alcance os seus propósitos, mas apenas trabalha a ideia de bênção e a ideia daquilo que Deus realiza, porque isso sim vai te motivar
a buscar os seus sonhos, os seus projetos? Não se vê isso nas Escrituras. Então é claro que essas marcas não evidenciam o ministério, muito menos o ministro cristão, de forma alguma. E eu vou mostrar isso para vocês por base na vida do apóstolo Paulo. Então, com base no ministério do apóstolo Paulo, exposto por ele mesmo aqui em Colossenses 1, do 24 até 2,5, veremos quais as verdadeiras marcas de um ministro cristão autêntico. E essa mensagem é de suma importância para você. Por quê? Porque pastores, eles nem sempre ficam muito tempo numa igreja, não é verdade? Vocês, nós, também sou Betel, nós já vivemos a experiência de troca de ministros muitas vezes. É possível que você mude de cidade e vá para uma outra cidade e procure um ministério ao qual você se filie e então siga Jesus Cristo por lá. Mas é importantíssimo que você procure um ministro ou um ministério que tenha essas marcas que nós veremos aqui na vida do apóstolo Paulo. E mais do que isso, vocês que hoje são membros dessa igreja, vocês precisam cobrar o pastor de vocês, que no caso sou eu, a ter justamente estas marcas. Se em algum momento estas marcas não forem evidenciadas, ou se outras marcas contrárias a estas forem evidenciadas, vocês precisam ser a voz de Deus para minha correção, para minha admoestação em Jesus Cristo. A preocupação das Escrituras não é apenas que vocês sejam aperfeiçoados, mas que vocês tenham também um feeling, que vocês tenham um discernimento para saber que se aquele ministério, se aquele ministro ao qual vocês se submetem como pastor de vocês, ao qual vocês se submetem como a igreja de vocês, é bíblica ou não. E é para isso que o apóstolo Paulo, então, escreveu este trecho da carta aos Colossenses. Então, eu quero trabalhar com vocês de forma bem rápida 5 marcas de um ministro cristão autêntico. Hoje quem apanha sou eu. Então, 5 marcas de um ministro cristão autêntico. Primeira delas, ele alegra-se em dar continuidade aos sofrimentos de Cristo em favor da igreja. Eu quero que você leia, nós vamos relendo o texto. Então, abra lá novamente em Colossenses, capítulo 1, e vamos reler o versículo 24, que diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, ele estava preso. O apóstolo Paulo estava preso porque ele era um pregador do evangelho. Ele estava preso porque ele estava fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Por realizar a vontade de Deus, ele estava sendo castigado, ele estava sendo punido num cárcere. A sua segunda prisão, provavelmente um cárcere numa casa, não necessariamente numa cadeia, mas um cárcere. Ele não tinha liberdade para fazer o que ele queria, para ir onde ele queria. Ele estava sofrendo por causa de Cristo. E ao invés de se entristecer pelo sofrimento, muito pelo contrário, ele se alegrava com esse sofrimento, ele se alegrava por estar preso, porque ele sabia que o seu ministério era uma extensão daquilo que Cristo sofreu na cruz do Calvário. E esta é uma das características de um verdadeiro ministro cristão. O verdadeiro ministério cristão é uma extensão, ele dá continuidade aos sofrimentos de Cristo. Jesus Cristo já nos alertou muitas vezes no Novo Testamento sobre o sofrimento que espera aqueles que são fiéis à palavra. Principalmente aqueles que são fiéis à palavra e chamados para pastorear o rebanho de Deus. O sofrimento tem que ser uma característica da vida de um ministro. Não é que ele vá padecer fome, não é que ele precise padecer necessidade, não é que ele precise ser preso, mas ele precisa sofrer de alguma forma, seja por perseguição, seja por ser mal falado, por dizer a verdade, seja por não conquistar ou não conseguir todas as coisas, por falar a verdade, seja por sofrer opressão, lutar contra pessoas, mas por pregar a verdade e alegrar-se com isso. A maior evidência de autenticidade do ministério cristão é a alegria em meio ao sofrimento por amor a Cristo. A maior marca, aquilo que autentica de fato o ministério cristão, é o sofrimento por amor a Cristo. Não existe ninguém que demonstre mais que ama Jesus Cristo do que aqueles que vão, por exemplo, para uma terra onde o evangelho é perseguido. Alguém que vai para o Iraque,
por amar a Cristo e corre riscos sérios de perder a própria vida, riscos sérios de ver a família perdendo a vida, e mesmo assim abandonam tudo e vão para uma terra distante, para uma terra estranha, para um povo que não tem parte nenhuma com eles, para pregar o evangelho porque amam a Jesus Cristo e sofrem por isso. Aí sim nós temos uma marca verdadeira de um ministério cristão autêntico. A mesma coisa acontece mesmo quando não se vai para um lugar distante e fica assim em um lugar, como no meu caso, onde eu tenho família, onde eu tenho pessoas que me amam, onde eu tenho pessoas que eu amo, pessoas que eu conheço há muitos anos, de alguma forma é perseguido ou de alguma forma sofre por causa do evangelho. Isso é esperado como uma marca autêntica do ministério cristão em Jesus Cristo. É o sofrimento. Isso aqui é completamente contrário àquilo que é enfatizado no Ministério Coaching. O Ministério Coaching vai dizer que um bom pastor é aquele que possui ou que conquista grandes coisas. É aquele que sofre pouco. É aquele que parece... sabe aquele bonequinho da Barbie? Esqueci o nome dele. O Ken. Oi? É o Ken, né? Quem? É o Ken. Acha que... Porque eles parecem o Ken mesmo. Não é verdade? Os coachings parecem o Ken. Eles vão dizer que esses caras são os bem-sucedidos. Não. Fidelidade a Deus sempre vai gerar perseguição e sofrimento. E isso nós vemos de forma muito clara na vida do apóstolo Paulo. Ainda dentro dessas 5 marcas, a segunda marca que nós vemos na vida e no ministério do apóstolo Paulo é que ele é vocacionado por Deus para pregar a palavra com foco em Cristo Jesus. Versículo 25 e 27, nós vamos lendo pouco a pouco esses versículos. Vejam bem, o verdadeiro ministério cristão é marcado pela pregação da palavra. O apóstolo Paulo diz no versículo 25 que ele foi vocacionado por Deus para um objetivo muito claro. E esse objetivo claro é dar pleno conhecimento da palavra, é fazer com que a palavra seja pregada em sua plenitude. O ministro cristão ele é chamado para algo específico, objetivo. E esse algo específico, objetivo, é ensinar a palavra de Deus. Qualquer ministro que ignore a palavra de Deus e qualquer ministro que não prega a palavra de Deus, ele não é um ministro cristão autêntico. Ele é anátema, é maldito, porque ele não está pregando aquilo que vem da parte de Deus para aqueles que são filhos de Deus. E a única ferramenta, o único instrumento de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa edificação, para que nós cresçamos em Cristo Jesus, é a palavra de Deus ensinada, é a palavra de Deus compreendida pelo agir do Espírito e é a palavra de Deus aplicada pelo agir do Espírito. Então, o ministro cristão autêntico, ele pregará a palavra de Deus, e não só isso. Nós aprendemos ainda, dentro dessa lógica, que a verdadeira pregação da palavra de Deus revela Jesus Cristo como centro de todas as coisas. Vamos para o texto, versículo 26 e 27, olha só o que diz. Versículo 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Olha, Paulo fala de um mistério, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Quando nós pregamos a palavra de Deus deve sempre apontar para um único alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo diz que ele foi vocacionado por Deus para dar pleno conhecimento da palavra, para pregar a palavra, e ao pregar a palavra ele vai revelar o mistério de Deus que foi escondido por gerações no passado, mas que agora foi revelado, e esse mistério é Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo ele usa um jogo de palavras para dizer que no Antigo Testamento Jesus é o mistério oculto de Deus. Mistério que esteve oculto, escondido durante séculos e gerações. Então quando nós pregamos o Antigo Testamento revela Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo é o centro do universo, é o centro da igreja, é o centro da salvação. E Jesus Cristo também é o centro da palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, ainda que Jesus Cristo não fosse revelado como ele é no Novo Testamento,
O Antigo Testamento inteiro apontava para Jesus Cristo como o Senhor da salvação, como o Senhor de todas as coisas. E o verdadeiro ministro de Cristo, ele vai compreender estas coisas e vai explicar e ensinar estas coisas. Vai mostrar que Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus e que a palavra de Deus, ela nada mais faz do que nos levar à cruz de Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse. E olha só, e ele ainda diz que no Novo Testamento Jesus Cristo é o quê? O mistério revelado, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Paulo, ele não apenas está mostrando quais são as verdadeiras características de um ministro e de um ministério cristão, mas ele também está combatendo uma heresia que eu compartilhei com vocês semana passada. Aqui na igreja de Colosso existia uma heresia chamada gnosticismo. E os gnósticos defendiam que existia uma espécie de conhecimento sublime que levaria as pessoas a uma compreensão maior de Deus. E existem heresias parecidas com essa no nosso tempo. Via de regra, você encontra em algumas igrejas pessoas que dizem deter uma espécie de conhecimento maior do que o conhecimento comum que as outras pessoas possuem. E que uma vez que essas pessoas possuem esse conhecimento tão grandioso, se você então conhecer aquilo que elas conhecem, você conhecerá mais de Deus. E essas pessoas, elas então se compreendem como as detentoras do mistério ou dos mistérios de Deus. Alguém já conheceu alguém assim? Já ouviu falar de alguém assim? Que dá a impressão de saber mais de Deus do que qualquer outro. E o apóstolo Paulo, ele combate essa ideia. O apóstolo Paulo diz que não. O mistério de Deus, tudo que se pode conhecer de Deus, tudo que se pode saber de Deus, tudo aquilo que Deus deixou oculto por gerações, foi revelado única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Senhor. Se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer aquilo que Deus revela sobre si mesmo, se você quer conhecer todo o mistério de Deus, todo o plano de Deus, você só encontrará isso em Jesus Cristo e em mais ninguém. É essa a verdade que o apóstolo Paulo defende. Ainda dentro dessa ideia, nós aprendemos que o mistério de Deus, que é Cristo, agora habita nos gentios, ou seja, em nós, o que nos dá a esperança de participarmos da sua glória. Olha só o que diz o versículo 27. Vamos ler? Vocês podem ler para mim, por favor? A estes... A hora que vocês quiserem, vamos lá. A estes... Louvado seja Deus, porque aqueles crentes lá em Colosso, eles estavam confusos. As pessoas estavam enganando aqueles crentes, dizendo a eles, olha, vocês precisam conhecer esses mistérios que os gnósticos defendem. Assim como muitos enganam hoje as pessoas das nossas igrejas, dizendo, vocês precisam conhecer algo além das próprias escrituras. Vocês precisam conhecer algo além do próprio Cristo, para então vocês conhecerem a Deus. E Paulo diz que não, porque Deus já revelou a nós, só um parênteses, na época do apóstolo Paulo existiam dois tipos de pessoa, os gentios e aqueles que eram da parte de Deus, que eram os judeus. Então qualquer um que não fosse um judeu era um gentio, e o gentio até então não tinha parte com Deus. E todos nós aqui, eu imagino que não tem ninguém aqui que é de linha judaica, da nata judaica, todos nós por natureza somos gentios. E Deus revelou Jesus Cristo a nós, e é essa revelação de Cristo, é Jesus Cristo como mistério de Deus. É este Cristo que revela quem Deus é, que dá a esperança de participarmos da glória de Deus. Não existe outra esperança para nós. A nossa esperança é apenas Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo revela plenamente todos os mistérios de Deus. Porque o maior mistério de Deus é Jesus Cristo habitando em nós. E a única esperança de participarmos da glória de Deus é Jesus Cristo habitando plenamente em nós. É tudo que nós precisamos saber sobre Deus e sobre Jesus Cristo e sobre as coisas de Deus. É essa a ideia do apóstolo Paulo. A terceira marca é que um ministro cristão, verdadeiro, autêntico, ele empenha-se em apresentar as pessoas perfeitas a Cristo.
O ministro verdadeiro, ele não se empenha em fazer com que as pessoas conquistem os seus sonhos, em fazer com que as pessoas realizem as suas metas, em fazer com que as pessoas concretizem os seus planos. O ministro cristão, ele está preocupado e está comprometido com o aperfeiçoamento dessas pessoas em Cristo. Não é que ele seja ignorante aos seus planos, não é que ele não te ajude de alguma forma a ter bons sonhos e correr atrás deles, não é essa a ideia. Mas o projeto principal, a ênfase de um ministro autêntico, não é você. O foco não é você, ou não é aquilo que você deseja em si, mas é aquilo que Deus deseja para a sua vida. E o que Deus deseja para a sua vida é que você seja aperfeiçoado em Cristo mais do que todas as coisas. Mais do que realizar as suas metas e os seus planos, Deus espera que você seja como Cristo, que você tenha o caráter de Cristo, que você tenha as virtudes de Cristo, que você exale o bom perfume de Cristo, que a luz de Cristo reflita por meio da sua vida. E um bom ministro, um ministro autêntico, uma pessoa que foi chamada por Deus, vocacionada por Deus para cuidar das ovelhas, o compromisso dele é apresentar as pessoas a quem ele pastoreia como pessoas perfeitas em Jesus Cristo, o Senhor. E como que o apóstolo Paulo faz isso? Olha só, o verdadeiro aperfeiçoamento dos crentes depende do quê? Do quanto eles conhecem a Cristo. Olha só o que diz o versículo 28a. O apóstolo Paulo diz assim: este Cristo nós anunciamos. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo diz que anuncia Jesus Cristo advertindo, anuncia Jesus Cristo ensinando, com toda a sabedoria, para que essas pessoas sejam aperfeiçoadas ou apresentadas perfeitas diante de Cristo. Qual que é a ideia do apóstolo Paulo aqui? É que perfeição, ser aperfeiçoado, depende do quanto nós conhecemos a Jesus Cristo. Não adianta, você pode conhecer muitas outras coisas. Você pode conhecer as coisas da lei da física, você pode conhecer a metafísica, você pode conhecer muitas coisas, inclusive até mesmo sobre as próprias Escrituras, mas se você não conhece a Cristo, você não será aperfeiçoado. O que nos aperfeiçoa é o quanto nós conhecemos e o quanto nós temos de relacionamento com Jesus Cristo. Por isso que a ênfase do apóstolo Paulo é: eu prego a Cristo. E uma vez que eu prego a Cristo e que essas pessoas conhecem a Cristo, aí então elas terão chance de serem aperfeiçoadas. Paulo proclamava Cristo, advertindo e ensinando com toda a sabedoria. E a pregação do apóstolo Paulo era Jesus Cristo, e ele falava o que Jesus Cristo fez, ele falava quem Jesus Cristo é, e ele advertia as pessoas: vivam dessa forma, vivam dessa maneira, arrependam-se dos seus pecados, dispam-se da velha natureza, revistam-se da nova natureza. E ele dava os passos, ensinava como essas pessoas deveriam fazer isso, porque essa é a marca de um verdadeiro cristão, ou de um verdadeiro ministério cristão. Pregar a Jesus Cristo, chamar as pessoas à ordem, mostrar a elas o erro. Advertir tem a ver com isso, com adverti-las, chamá-las à ordem, mostrar onde elas estão errando, mostrar quais são os seus pecados e ensiná-las a caminhar com o Senhor Jesus Cristo do jeito que Jesus Cristo espera que elas caminhem. Se um pastor não faz isso, se um ministro não faz isso, ele não é um ministro autêntico do Senhor. Ele não está comprometido com você, ele não está comprometido com Deus, e ele não deseja realmente aperfeiçoá-lo para apresentar você aperfeiçoado a Jesus Cristo. Ao ouvir sobre Cristo, ao ser advertido e ensinado, o crente é aperfeiçoado. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Nós somos aperfeiçoados por Deus quando nós ouvimos sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. O verdadeiro ministro de Cristo empenha-se e luta com todas as suas forças em prol do aperfeiçoamento dos crentes e reconhece a sua dependência do poder de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 28. No versículo 28, o apóstolo Paulo diz que ele luta, que ele se empenha, que ele se dedica, que ele gasta todas as suas energias para quê? Para que as pessoas sejam aperfeiçoadas em Cristo. A gente não gasta energia para que a igreja cresça, mas para que a igreja cresça com pessoas aperfeiçoadas em Cristo. A gente não gasta energia para que você se sinta melhor. A gente gasta energia para que você seja aperfeiçoado em Cristo. A gente não tem que gastar energia aqui para que as vontades de vocês sejam todas realizadas.
A gente tem que gastar energia aqui para que vocês sejam aperfeiçoados em Cristo. Porque é isto que Deus vai cobrar da gente. Deus não vai cobrar de nós. Olha, será que a Nancy conseguiu realizar todos os sonhos dela enquanto você a pastoreava? Ele não vai me cobrar isso. Será que o Nelson conseguiu trocar de carro, comprar casa nova, ter celular do último modelo quando você o pastoreava? Ele não vai me cobrar sobre estas coisas. Mas como pastor que deve prestar contas a Deus, Jesus Cristo vai me cobrar sobre o Nelson ter sido aperfeiçoado em Cristo. Se ele morreu mais para si, se ele viveu mais para Deus. Se ele negou mais os seus pecados, se ele negou mais o seu eu, se ele negou mais a sua carne. E se ele viveu de forma cristocêntrica para a glória de Deus, a partir daquilo que ele tem ouvido, daquilo que eu tenho ensinado e daquilo que eu tenho feito quanto pastor do Nelson. É isto que eu serei cobrado e é isto que vocês devem esperar de um pastor, de um ministro verdadeiramente autêntico. É essa a marca de um ministro autêntico. Ele está comprometido com a tua santidade. Ele está comprometido com o teu caráter, sendo transformado no caráter de Cristo. Ele está comprometido em te ver longe dos pecados e te ver perto de Deus. Se ele não está comprometido com estas coisas, ele não é um ministro autêntico. Só para vocês entenderem, eu tentei dar uma resumida aqui nessa marca em específico, olha só. Dedicação, amor pelas ovelhas e humildade ou humilde dependência de Deus são características fundamentais do verdadeiro ministro de Cristo. O verdadeiro ministro de Cristo, ele tem que ser dedicado. Ele tem que trabalhar, ele tem que suar, ele tem que cansar em prol da igreja. Mas ele tem que amar as ovelhas e se dedicar e suar para que essas ovelhas sejam apresentadas perfeitas a Deus. E ele faz isso tudo com humilde dependência de Deus. Ele não faz se achando cara. Ele não faz achando que isso depende da força do braço dele. Ele faz isso tudo sabendo que quem faz de fato é o Senhor. Este é um ministro que vocês devem desejar para a vida de vocês. Que vocês devem orar para ter em Cristo Jesus. Porque é este o ministro, ou é este o ministério cristão que realmente agrada a Deus. Estou terminando, irmãos. Quarta marca, luta em favor da igreja com base no Evangelho. Ele não luta em favor da igreja com base nos seus pressupostos, mas ele luta em favor da igreja com base no Evangelho. E como nós sabemos que é com base no Evangelho? Por causa das coisas pelas quais o apóstolo Paulo lutava. O apóstolo Paulo lutava, vejam bem, para que os corações sejam consolados, encorajados. É o que diz lá o versículo 2 do capítulo 2. Então o apóstolo Paulo lutava em favor da igreja, travava uma luta pelos crentes lá em Colosso e pelos crentes lá em Laodiceia. E ele travava essa luta para quê? Para que os corações das pessoas fossem encorajados em Cristo Jesus. Para que as pessoas se sentissem mais engajadas, mais consoladas, mais animadas, mais revigoradas para continuar a sua caminhada de fé em Cristo. Era para isto que o apóstolo Paulo lutava. Era para isto que ele suava, e não apenas para isto. Olha só, ainda no versículo 2, ele diz o seguinte: para que as pessoas sejam vinculadas em amor. Ele lutava para que os corações fossem consolados, mas ele lutava para que o amor fosse a marca dessa igreja. Para que as pessoas fossem vinculadas em um amor perfeito. Para que as pessoas não vivessem em falsidade, não vivessem em traições, não vivessem em egoísmo, não vivessem em vaidade, mas para que elas se amassem em Cristo Jesus. Para que elas praticassem aquilo que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. Daquele verdadeiro amor que não se ufana, que não se envaidece. Daquele amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta. É este o amor. Ou então para que o vínculo do amor fosse, ou para que o amor fosse o vínculo da perfeição entre esses crentes, para que eles se amassem verdadeiramente, se suportassem verdadeiramente e vivessem tudo aquilo que o amor real, verdadeiro, proporciona. Para isto que o apóstolo Paulo lutava, para que existisse amor real dentro da igreja. E o apóstolo Paulo também lutava para que as pessoas tenham convicção e compreendam plenamente a Cristo. A maior luta de um ministro cristão é para que as pessoas saibam quem Jesus Cristo é. E olha só o que diz o versículo 2, finalzinho do versículo 2, do capítulo 2 e versículo 3. Diz assim, eu vou ler o versículo 2 inteiro e o versículo 3. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor,
tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então a luta do apóstolo Paulo é para que as pessoas tenham acesso a essa sabedoria de Deus, a esse mistério de Deus que é Jesus Cristo, o Senhor. E por fim, o apóstolo Paulo lutava para que as pessoas não fossem enganadas. O versículo 4 diz assim, do capítulo 2, vamos lá? Vejam bem, digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Assim como muitos que são adeptos a essa teologia do coaching, assim como muitos hoje são adeptos à teologia da prosperidade, e há muitas outras teologias, e há muitas outras pregações que nada têm a ver com o evangelho. O apóstolo Paulo lutava para que as pessoas do seu tempo não fossem enganadas por coisas desse tipo. E o ministro cristão autêntico vai lutar com todas as suas forças, vai comprar todas as brigas que sejam necessárias, para que as pessoas a quem ele pastoreia também não sejam enganadas por esse tipo de teologia que é anátema a Deus, que desagrada ao Senhor. Isso é uma marca de um ministério cristão autêntico. E por fim, quinta e última marca, o ministro cristão autêntico, ele se alegra, mesmo quando ele está longe, com o crescimento espiritual das pessoas. O apóstolo Paulo nem conhecia os crentes de Colosso. Não foi ele que plantou a igreja naquela cidade, não foi ele que discipulou aquelas pessoas, não foi ele que evangelizou, não foi ele que batizou, não foi ele que professou a fé daquelas pessoas. Mas ele as amava e se alegrava em ver a igreja de Cristo Jesus crescendo espiritualmente. E esta tem que ser uma marca, uma característica de um ministro cristão autêntico, alegrar-se, não quando as pessoas realizam aquilo que ele deseja no que diz respeito às questões pessoais, mas quando as pessoas que ele pastoreia crescem em maturidade em Jesus Cristo. Os verdadeiros ministros, mesmo quando ausentes, se alegram quando... Vejam bem, duas coisas que o apóstolo Paulo descreve aqui. Quando os crentes vivem vidas que glorificam a Deus. O apóstolo Paulo, lá no versículo 5, diz assim, vamos lá? Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês. Essa boa ordem nada mais é do que uma vida adequada, ou uma vida vivida, de acordo com a vontade de Deus. E não tem nada que deve alegrar mais o coração de um pastor do que ver as pessoas a quem ele pastoreia andando de forma digna do Senhor. Nada nos alegra mais. Nenhum tipo de presente, nenhum tipo de mimo, nenhum tipo de fala. Às vezes algumas falas são muito importantes, falas de ânimo, mas nenhum tipo de fala, nada, nenhum abraço, nenhum beijo, nenhum empurrão, nada nos alegra mais, ou deveria nos alegrar mais, do que ver pessoas andando em conformidade com a vontade de Deus. Ver gente que ora era inimiga de Deus, andando agora como amigo de Deus. Ver gente que ora odiava as coisas do Senhor e agora ama as coisas do Senhor. Ver gente que antes andava submerso em pecado, andando em santidade. Estas coisas devem alegrar o coração do pastor e é por elas que ele deve lutar. Isso deve ser uma característica, uma marca de um ministro cristão autêntico. E o apóstolo Paulo ainda diz, concluindo, quando os crentes demonstram firmeza na fé em Cristo. Oh, coisa boa! É quando nós olhamos para as pessoas que nós amamos, que nós pastoreamos, e nós vemos elas andando com Jesus Cristo e não abrindo mão de Cristo por absolutamente nada. Pessoas que amam a Jesus mais do que todas as coisas. Pessoas que oram, pessoas que leem as Escrituras, pessoas que vivem as Escrituras. Isso alegra demais o coração de um ministro. E essa deve ser a marca, ou uma das marcas, de um ministro cristão ou de um ministério cristão autêntico.